Graças a Deus que nos deu esse dia maravilhoso. Nós podemos juntamente, em torno da mesa do Senhor, partir o pão, como a sua igreja, aqui pela primeira vez do ano de 2020. Este ano, 2019, do ano passado, que passou, eu praticamente não parei em São Paulo. Foi um ano muito corrido para mim, agenda cheia, todos os finais de semana em algum lugar, um lugar diferente do outro. E especialmente esse ano, houve muitas conferências itinerantes, isto é, visitando uma cidade um dia e outro dia já a outra, e outro dia a outra cidade, e assim, o ritmo foi muito forte para mim. Mas graças a Deus a minha saúde deu para aguentar até o penúltimo compromisso. E quando chegou do penúltimo para o último, que seria Nordeste, o meu corpo desabou. Eu não consegui levantar da cama. E eu não sabia exatamente o que eu tinha, mas na véspera da viagem, eu falei, ou eu cancelo esse compromisso, que daria muitos problemas para os irmãos, todo o Nordeste já estava pronto para reunir em Natal, e o Senhor milagrosamente usou uma irmã médica de São Paulo, me deu um remédio, e com esse remédio eu consegui reagir, e eu fui atender o último compromisso em Natal desse ano, E quando voltei desse compromisso, na verdade por esses dias estou acabando de me recuperar. Demorou quase 2 semanas para recuperar a minha energia, a minha força. Então, graças ao Senhor, eu consegui atender todos os compromissos deste ano sem deixar nenhum para trás, pela misericórdia do Senhor, Mas a minha sensação é de que valeu a pena essa correria desse ano de 2019, porque as igrejas avançaram muito, muito mesmo, graças ao Senhor. Segundo a palavra profética, o Senhor tem feito frutificar muitas igrejas, muitas regiões estão frutificando, seguindo a palavra profética. Irmãos, isso tem sido de grande alegria para todos nós. Mas eu queria fazer uma retrospectiva aqui com vocês, porque aqui na Cesareia de Filipe, a gente sempre nos traz as lembranças dos primeiros dias aqui na Cesareia, Mas eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas graças a Deus que onde vocês veem o ponto central ali, para construir toda essa estrutura de cobertura, nós colocamos provisoriamente uma coluna no meio, bem no meio, E essa estrutura era para, depois de construída a estrutura da cobertura, era para ser removida essa coluna. Então o irmão Dong, ele se assemelhou a ele mesmo como aquela coluna provisória, enquanto as primeiras obras básicas, fundamentais, estavam sendo feitas, e ele suportou toda a carga. E quando tudo estava terminado, essa coluna no meio pôde ser removida. E o dia que nós removemos essa coluna, o irmão Dom que fez questão de estar aqui para ver, e todo mundo com medo, será que vai dar certo? Graças ao Senhor que removeu, e todo o resto está suportando a carga. O que eu quero dizer com isso é de que, graças ao Senhor, o Senhor usou o irmão Dong e o seu ministério para abrir
né, todo o campo de trabalho aqui na América do Sul, que se expandiu para outros continentes. Mas não só isso, o seu ministério produziu, irmãos, muitas pessoas, muitos cooperadores, muitos daqueles que colocaram seu ombro. Hoje de manhã eu fiquei muito contente em vendo cada um no seu serviço, os irmãos mais jovens, mais experientes, todos estão funcionando. Isso nos dá uma alegria muito grande. Então isso me fez lembrar, desde na transição ainda, né, do Ministério Irmão Dong, no final, no ano de 2015, 2016, nós percebemos uma certa velhice, né, entrando nas igrejas. Os serviços estavam sendo muito burocráticos, sendo empurrados, né, de uma forma burocrática, e não havíamos perdido o frescor, o vigor, alegria, né, entusiasmo. Graças ao Senhor que a partir de 2015, 2016, nós começamos a restaurar a nossa alegria de servir ao Senhor. Afinal de contas, irmãos, nós estamos no centro da vontade de Deus, né? A visão que Deus nos deu, irmãos, a visão do centro da vontade de Deus. Se nós que recebemos essa visão do centro da vontade de Deus estivermos desanimados, sem entusiasmo algum, irmãos, quem que vai levar a cabo o que Deus tem para fazer aqui na terra? Por isso, graças ao Senhor, a primeira coisa que o Senhor precisou restaurar entre nós, irmãos, é renovar nossa visão, renovar nosso encargo pela visão e o nosso entusiasmo, né, pela visão e pela nossa comissão. E com isso, irmãos, restaurou-se a alegria. O Senhor nos restituiu a alegria da salvação, a alegria de estar, né, na vanguarda da sua obra. E o Senhor, né, graças ao Senhor, com isso, pouco a pouco foi as reuniões das igrejas, não digo isso só em São Paulo, mas reuniões das igrejas no geral estavam sendo restauradas com muita alegria, e gente nova já começavam a aparecer. E paralelamente com isso, nós começamos a renovar nossos serviços, que os nossos serviços precisavam o quê? Não podiam mais ser empurrado com a barriga, empurrado de uma forma burocrática, e você só cumprindo a sua escala, a sua tabela, e às vezes nem a escala você cumpre. Quer dizer, então as coisas estavam bem abandonadas. Com as coisas do mundo, as coisas do nosso trabalho, a gente trabalha, né, dá o sangue, mas para as coisas do Senhor nós deixamos sempre o último lugar. Então, irmãos, graças ao Senhor, a partir daquele momento as coisas mudaram. Nós começamos a dar o melhor para o Senhor. Portanto, irmãos, não leve geladeira velha para a igreja. Dá o melhor para o Senhor, tá? Então, nós no passado fizemos isso, eu fiz isso, né? Que o Senhor cubra-nos com o seu sangue. Nós queremos dar o melhor para o Senhor. E o nosso serviço também, melhor não é para as empresas do mundo, o melhor é para a igreja, o melhor para o Senhor. E assim, irmãos, os serviços começaram a funcionar, e sem falar, então, no último item, que seria a inclusão. Graças ao Senhor, irmãos, nós não podíamos mais, né, continuar apenas os mais velhos tentando levar a igreja, levar a obra do Senhor, como se fossem só eles, né, pudessem fazer isso. Então nós descobrimos que nós estávamos negligenciando, né, o aperfeiçoamento de outras gerações, e com isso abriu-se espaço para muito mais irmãos e irmãs servirem nas igrejas, servirem na obra do Senhor. E o resultado é isso que vocês estão vendo hoje. Claro que ainda tem muito que avançar, mas nós já estamos no caminho certo. Então todos precisam sentir-se, né, útil na casa do Senhor. Todos têm espaço para servir na casa do Senhor. Bom, o melhor de tudo, irmãos, é que com isso restaurou-se, né,
a renovação, houve uma renovação nas reuniões da igreja, no serviço da igreja, pessoas novas entrando para servir, pessoas novas aparecendo na igreja, mas o que mais assim, me alegrou é que quando nós começamos a falar um pouco sobre o livro de Filipenses, principalmente quando ali Paulo fala em nós lutarmos de uma só alma, com uma só alma, vocês se lembram disso? E nós, graças ao Senhor, nós tínhamos um esplênquino de Cristo. O esplênquino de Cristo, irmãos, é onde está a humanidade perfeita de Cristo, para nós vivemos uma vida da igreja perfeita. E nós descobrimos que nós tínhamos muito problema de relacionamento. Até mesmo em casa, relacionamento conjugal é um dos problemas chaves do nosso convívio. Então, graças ao Senhor, nós podemos tomar o esplênquino de Cristo, a humanidade perfeita de Cristo, para nós usarmos essa humanidade para viver no nosso relacionamento, no dia a dia, com a nossa família, com o nosso cônjuge e também com os irmãos na vida da igreja, servindo juntos. Irmãos, não sei se vocês perceberam a mudança. A grande mudança é que, irmão, no passado havia muito ambiente de críticas, ambiente saía muito facilmente da nossa boca, julgar uns aos outros. Não tínhamos temor, irmãos, de falar da liderança. O irmão Dong sofreu muito, ao longo desses anos, todo o seu ministério, tantas críticas, tantas palavras inadequadas. Irmãos, nós não podíamos continuar desse jeito. Graças ao Senhor por essa palavra toda, irmãos, começou a se mudar o ambiente da igreja. Nós paramos, irmãos, pelo menos no geral, na média geral, nós paramos de ficar criticando um ao outro. Nós paramos de julgar um ao outro. Nós passamos a praticar o que está em Colossenses capítulo 3. Não é isso que está em Colossenses? Vocês leram hoje Colossenses 1, Colossenses 3, que lá também fala do esplênquino de Cristo, Colossenses 3, aqui versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Essa palavra, ternos afetos de misericórdia, é o esplênquino. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fosse chamada de um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, aquele ambiente que havia entre nós, sem temor algum, criticar a liderança, criticar as pessoas que o Senhor comissionou para trazer a palavra para nós. E entre nós havia muito ambiente ainda de competições. Quem é melhor em cada igreja, quem manda, quem não manda, quem é o primeiro, quem é o segundo. Irmãos, muito desse ambiente nefasto. Então, graças ao Senhor, o Senhor foi pouco a pouco tirando esse ambiente de rivalidade entre nós, ambiente de ciúme, de contendas. Vocês se lembram disso, não é isso? Então, era quem que disputa pelo poder. Irmão, isso houve no passado. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor tirou tudo isso. Amém. Entre nós não tem esse ambiente, mas nosso ambiente todo, irmãos, é de um orar pelo outro, um suportar o outro, porque nós tivemos a visão de que nós somos membros do mesmo corpo, membro do corpo de Cristo. Quando um outro membro vai bem, o corpo vai bem. Se o corpo vai bem, eu sou beneficiado.
Portanto, irmãos, graças ao Senhor, isso criou-se um ambiente de o Senhor conseguir formar o filho varão, formar um grupo de vencedores na igreja nos últimos tempos. Então, como se forma um grupo de vencedores? É quando não tem mais ambiente de um puxar o tapete do outro. Quanto mais não tem mais ambiente de rivalidade, de competição. Quando um ajuda o outro, irmãos, surge então a possibilidade de o Senhor levantar um grupo de vencedores na igreja nos tempos finais. Irmãos, graças ao Senhor, as coisas realmente mudaram. Aí então, irmãos, é que me veio a visão de que nós paramos de dar voltas pelo deserto. Ficamos 40 anos dando voltas. Ganhamos muito conhecimento bíblico, mas no final de um ano nós não saímos do lugar. Nós conhecemos muitas doutrinas, muita palavra, mas no final do ano nós não demos um passo à frente. Nós ficamos no mesmo lugar. Mesmo lugar, um competindo com o outro, um tem ciúmes do outro, não é isso? Rivalidade e tal. Nós não saímos do lugar. Ficamos 40 anos, irmão, no deserto, parados no mesmo lugar. Mas graças a Deus, com essa mudança de ambiente, nós então percebemos que nós começamos a sair de rodear pelo deserto. Nós começamos a ir em direção à boa terra. A isso eu chamo de reta final. Nós estamos na reta final. Que é a reta final? Irmãos, é não ficar mais dando voltas pelo deserto, mas entrando em direção à boa terra de Canaã. Entrando por lado aquém do Rio do Jordão, conquistamos aquela terra, onde 2,5 tribos quiseram ficaram com aquela terra, e o povo todo atravessou o Rio do Jordão para conquistar a boa terra, e sendo a primeira cidade a conquistar, era a cidade de Jericó. Portanto, irmãos, nós saímos de dar voltas, então nós estamos hoje, irmãos, indo em direção à boa terra para conquistar a boa terra. E essa boa terra é o repouso que Deus prometeu dar a nós, ao seu povo, tá? Antes de entrar nisso, eu quero deixar claro outro assunto, que é ligado a isso. Paulo, no livro de Romanos 9 até 11, aparentemente ele fala dos judeus. Ele fala dos seus compatriotas e que ardia uma dor no coração dele, vendo os seus compatriotas não conseguirem ver a mudança de dispensação. Que Cristo já veio em substituição ao regime da lei. Mas os seus ex-companheiros, os que buscavam aos pés de Gamaliel a lei e a tradição de seus pais, não conseguiram ver essa mudança de dispensação. Então, eles eram o melhor do judaísmo. E o melhor do judaísmo significa o quê? Enquanto não viesse a dispensação de Cristo, a dispensação da fé, irmãos, o melhor do povo de Deus é sempre os que buscam a primogenitura. Sempre os que buscam a eleição de Deus. Eles eram os escolhidos de Deus. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer agora. Irmãos, não é todo o povo de Deus que vai cumprir a vontade de Deus. Mas é um grupo de escolhidos, eleitos. Eles deixam para trás os seus interesses particulares. Eles vivem somente para fazer a vontade de Deus. Eles
não vendem o seu direito de primogenitura por um prazer no mundo, por um prazer de reconhecimento, de elogio, de louvor na terra. Eles querem fazer a vontade de Deus feita. Então, o Senhor sempre precisou de um grupo de eleitos, de escolhidos. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Agora mudou a dispensação. Mudou a dispensação. Aqueles que seriam os eleitos de Deus no Antigo Testamento, eles estão agora, com a nova dispensação, eles que estavam à frente de todo mundo, fazendo o que Deus quer fazer, mas a dispensação mudou. Se eles não mudarem a visão deles, não conseguirem enxergar isso, todo esforço deles vai para a água abaixo. Não sei se vocês estão me entendendo. Então agora é uma nova dispensação. A preocupação de Paulo em Romanos 9-11 é nesse sentido. É nesse sentido. Então agora a nova dispensação. Irmãos, na nova dispensação, quem conseguiu mudar? Quem conseguiu ver a dispensação da fé? A dispensação de Cristo? Precisa fazer distinção entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Milhões e milhões do Senhor, de homens aceitaram a fé, creram no Senhor Jesus. Nós temos um número muito grande de pessoas que aceitaram a fé desde o tempo de Jesus Cristo até o dia de hoje. Mas eu pergunto, irmãos, dentre tantas pessoas, vamos falar do que são contemporâneos nossos. Nós convivemos talvez com milhões de cristãos, não é? Milhões de cristãos. Mas esses milhões de cristãos conhecem a vontade de Deus? Esses milhões de cristãos são capazes de abandonar tudo e vivem somente para fazer a vontade de Deus? Não. Existe um número grande na cristandade, no cristianismo, o que a Bíblia chama de aparência do reino. Na aparência do reino de Mateus 13, irmãos, são muitos e muitos cristãos que aparentemente, né, têm aparência de filhos de Deus. Mas, irmãos, quantos vivem na realidade do reino dos céus? São somente aqueles, irmãos, que cumprem Mateus 5, 6 e 7. E somente aqueles que vivem a realidade de Mateus 5, 6 e 7 é que vão realizar a vontade de Deus. Então Deus tem muitas pessoas dentre o seu povo, mas são poucas pessoas que realmente realizam a sua obra. E essas poucas pessoas, irmãos, são os escolhidos, são os eleitos. Irmãos, nós estamos no lugar, com a base correta. Nós estamos no lugar onde representa a unidade de todo o povo de Deus. Quando uma palavra é dada a nós, Deus não tem intenção de só dar a nós. A intenção de Deus é, por meio de nós, essa palavra, essa carta com a revelação entregue para nós, porque nós representamos todos os filhos de Deus, não estamos divididos com nenhum filho genuíno de Deus. Então nós conseguimos receber essa carta e nós temos que passar essa palavra para os outros. Os irmãos entendem? Então nós estamos no lugar privilegiado. Não somos melhores que os outros, mas é essa representatividade que nos faz diferentes. No entanto, irmãos, os que realmente estão vivendo essa palavra, ainda são poucos, que estão entre nós, que são vocês, que são outros irmãos, não estão nas igrejas.
estão vendo, recebendo essa revelação, estão praticando essa revelação. Então o número ainda é pequeno. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que a esperança de Deus de ver a sua vontade ser feita está principalmente sobre nós. Eu quero crer, irmãos, da mesma forma que Paulo se preocupava com os eleitos de Deus da antiga dispensação, que eram seus colegas, seus companheiros de busca, e mudou a dispensação, eles estão perdidos ali. Irmãos, da mesma forma, nós temos que estar preocupados. E nós sermos esses eleitos de Deus, que o Senhor pode contar conosco para ver a sua vontade ser feita. É por isso, irmãos, Ele está abrindo o seu coração para nós. As revelações são grandiosas para nós. Por quê? Porque Ele quer ver a sua vontade ser feita. Porque nós paramos de dar voltas pelo deserto. E agora nós vamos entrar na boa terra de Canaã. Por isso, irmão, número 1. Você está num lugar onde provavelmente surgirá a maioria dos vencedores. Se você levar a sério tudo que o Senhor está falando conosco, levar a sério a vida da igreja, levar a sério a palavra profética, você vai ver que a grande parte do filho varão que surgirá, juntamente com os vencedores do passado, irmãos, grande parte vai estar nos que estão vivendo a vida da igreja hoje. Mas esses têm preço. Tem um preço. Se você continua vivendo o seu jeito, seu ego, aflorando, não é? Suas opiniões, prevalecendo em tudo, irmão, você não vai ser esse. Se você estiver disposto a tomar o caminho da cruz, negar a si mesmo, muito provavelmente você seja um desses. Portanto, irmãos, nós precisamos ser aqueles, como em Mateus 7, aqueles que escolhem a porta estreita. Porque a porta larga e o caminho espaçoso é a porta para a perdição. É a porta para se vender o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Por um prazer aqui na terra, para viver de uma forma mais folgada. Você é muito fanático, irmão. Você, então, vamos viver um pouco mais folgado, né, tal. Tá bom, então escolhe o caminho espaçoso. Mas nós preferimos a porta estreita. Nós preferimos o caminho apertado. Qual que você escolhe? Quando vem a pressão da cruz sobre você, você quer pular fora? Com suas justificativas, com seus pretextos, argumentos. Você tem argumento para tudo, irmãos. Existe argumento até para pecar. É ou não é? Então, você não é um desses eleitos. Irmãos, depende de nós, da nossa escolha. Então, graças ao Senhor, irmãos, eu quero estar falando com os que são eleitos de Deus. São os que estão dispostos a morrer pela causa. 2 Coríntios, eu falei muito pouco 2 Coríntios. Irmãos, a 2 Coríntios é uma epístola, uma carta. Na verdade, nós falamos do ministério da nova aliança. Eu diria, irmãos, que é sobre os ministros da nova aliança. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios é para mostrar quem quer mesmo fazer a vontade de Deus. Ele diz logo no começo, lá ainda, né? Na sua epístola, parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Nós somos como espetáculo para vocês assistirem.
Vocês compram ingressos, sentam no lugar nobre, vocês são os nobres, são os reis, sentam nas tribunas e assistem. Nós, apóstolos, os que escolheram a porta estreita, o caminho apertado, lutar com feras, lutar com os judeus do judaísmo, lutar contra os opositores. Paulo chegou a ser apedrejado e dado como morto. Eu não é? Mas vocês não, vocês querem levar uma boa vida cristã. Vocês sentam lá nas tribunas, só assistindo. Eu gostei do que Paulo falou. Eu não gostei, gostei mais do Apolo. Irmãos, que é isso? É aqueles que escolheram o caminho errado. Se você quer realmente ser um desses vencedores, tem que escolher o caminho dos ministros da nova aliança. Os ministros da nova aliança, irmãos, estão dispostos a tomar a cruz. Não argumentar. Não argumente por você. Você só acaba justificando a sua vida da alma. Não argumente. Tome a palavra que o Senhor falou. Obedeça. Aí o Senhor foi abrindo as portas para nós. O livro de Romanos se abriu para nós. Quem é que falou nos primeiros dos primeiros capítulos, capítulo 1 de Romanos? Quem é que falou ali? Alguém nunca mencionara sobre a civilização pós-dilúvio? E o Senhor abriu essa luz para nós. Tiramos de onde? O Senhor foi dando para nós. Aí abriu todo o livro de Romanos. E o livro de Romanos, irmão, trata da nossa salvação completa, do plano da salvação completa, não só da redenção, né? Mas redenção judicial, mas da salvação orgânica, incluindo, irmãos, a santificação e a glorificação. E o caminho para isso é a vida da igreja. Capítulo 12 até 16 de Romanos. E a 1 Coríntios, irmãos, sem o livro de Romanos, você não entende o livro de 1 Coríntios. Então, graças ao Senhor, nós fomos entrando, irmão, fomos entendendo. Graças a Deus. E agora, 2 Coríntios é para mostrar, se você quer ser um desses eleitos, você quer ser um desses que vai fazer a vontade de Deus, não busque sua fama na igreja. Não busque seu fã-clube. Não busque ser reconhecido. Não busque ter fama. Irmãos, nós estamos aqui para levar o nosso eu à morte. Que Deus tenha caminho entre nós para fazer a sua vontade. E agora, irmãos, qual foi o grande pecado que fez com que a primeira geração do povo de Deus não conseguia entrar na boa terra de Canaã? Quem sabe? Me fala duas palavras. Duas palavras que está no livro de Hebreus. Incredulidade e desobediência. Incredulidade porque você nunca confiou no Senhor, sempre confiou em você mesmo. Desobediência é a consequência disso. É ou não é? Por que o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito e da vida? É para mostrar para você que o caminho de Deus, o ministério da nova aliança, não é feita pela sua capacidade. É feita pelo próprio Senhor. O Senhor dos impossíveis, Ele faz a sua obra. Mas enquanto você se acha capaz de fazer as coisas, competindo com Deus, Deus para de fazer. Então não é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito, irmã, quando você reconhece que você não tem capacidade nenhuma para fazer nada, e o Senhor faz a sua obra. Um pequeno exemplo que eu mostrei na última reunião aqui em São Paulo ainda. Infelizmente eu estava com pouca... Não sei, não foi nem reunião, né? Domingo, quando que foi? Quando eu mostrei no mapa... Reunião de serviço, né? Quando eu mostrei no mapa
Você sabia que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam já às portas de entrar no deserto. Horas que eles entraram pelo deserto, Faraó já não tem mais como persegui-los. Mas o Senhor fez de propósito que o povo recuasse um pouco mais ao sul. Quando o povo recuou mais ao sul, o que aconteceu? O povo ficou entre o Egito e o Mar Vermelho. Isto é, o povo ficou encurralado. Aos olhos humanos, mas Deus, que tolice que Deus fez com o povo de Deus. Já estava ali na entrada do deserto, não tinha Mar Vermelho para atravessar, podiam já entrar. Por que Deus mandou recuar? Irmãos, você vê como a nossa mente natural é muito baixo. Por isso que em Isaías 55, ali fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como é muito distante entre o céu e a terra, essa mesma distância entre meus pensamentos e os vossos pensamentos. Os meus caminhos e os vossos caminhos. Então, quando o povo ficou encurralado, o que aconteceu? Isso atiçou, estimulou o coração de Faraó. Faraó falou, esse povo está pedindo para eu trazer de volta. Eles, de propósito, caíram numa armadilha. Ficaram ali entre o Mar Vermelho em frente. Então, lá vou eu pegar, Por que ele pegou os cavalos, carros? Porque para andar rápido, não é isso? Ele pegou carros, cavalos e cavalarianos para andar rápido. Foram lá perseguir. Porque enquanto o povo não fugisse do Mar Vermelho, estaria encurralado. E quando chegou, o povo viu o exército de Faraó vindo, o povo gritou para o Senhor, Senhor, nós vamos perecer aqui, por que nos trouxe aqui para nos matar aqui? Não, perecer aqui. Aí Moisés foi foi falar com Deus, Deus falou assim, por que o povo está falando, reclamando, murmurando? Para de murmurar, vamos marchar. O povo começou a marchar. Mas marchar para onde? Para o Mar Vermelho? Marchar para onde? O Senhor falou para Moisés, estende a tua vara. E o mar se abriu. Mas nem assim estaria o povo salvo do exército. Porque o exército vinha com cavalos. E o povo com 2 milhões de pessoas estimados, né? Nós estimamos esse número, com crianças, com bebês, com cabritos, animais, né? Eu não sei se criavam galinha naquele tempo, né? Então era uma bagunça. Como é que ele conseguiria acelerar esse processo para fugir do faraó? Mas não conseguia fugir. O que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Acho que você nunca leu na sua Bíblia isso. O Senhor mandou retirar o anjo do Senhor e a nuvem do Senhor que ia diante do povo fosse para trás. A sua Bíblia é diferente da minha. Existe esse trecho. E a nuvem que ia atrás do povo trazia escuridão para o faraó, para o exército do faraó, e luz para o povo. Você pode entender um negócio desse? A escuridão fez com que os cavalos cavalarianos não enxergassem um palmo diante deles. Então eles se perdiam nas suas direções, então eles perderam muito tempo ali. E o povo tinha luz para devagarinho, vamos lá, vamos levar os animais, os cabritos, assim adiante, e atravessaram o mar. Quando atravessaram o Mar Vermelho, irmãos, aí o exército todo afoito entrou no Mar Vermelho e a água se fechou. Representa o batismo. Se isso não tivesse ocorrido, irmãos, nós não saberíamos o que é o símbolo do batismo, que é para enterrar o mundo.
O mundo está morto para você. E você está crucificado para o mundo. Esse é o significado do batismo. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa hora, qual a validade da força humana? Nessa situação, a sua capacidade consegue fazer alguma coisa? Você não consegue fazer nada, absolutamente nada. Irmãos, é Deus quem faz as coisas. Então, irmão, na nova aliança, nós temos que entender, irmãos, é Deus quem faz as coisas. Mas como Deus faz as coisas? Por meio da liderança, por meio da sua palavra. Deus dá uma palavra e o povo crê, obedece e a coisa funciona. Quando eles, agora já depois dos 40 anos do deserto, toda a velha geração que não cria na palavra do Senhor, a velha geração que não obedecia ao Senhor, caiu no deserto. Agora, irmãos, nós estamos prontos para entrar na boa terra de Canaã. Quando atravessaram o rio do Jordão, deixaram o velho homem sepultado e entraram em novidade de vida com um novo homem. E a primeira cidade era Jericó. Não tenho tempo muito de falar sobre isso, mas, irmãos, é interessante mostrar para vocês, irmãos, o povo já foi treinado a seguir a palavra do Senhor sem questionar. O Senhor mandou eles darem uma volta por dia por 7 dias. Vocês se lembram disso? Pense um pouquinho. Se você ainda é aquele homem cheio de capacidade, se é aquele homem cheio de sua inteligência, seus argumentos, você ia dizer assim, eu não vou fazer isso aí é palhaçada, eu vou ficar dando volta pela cidade, eu nunca vi ninguém ganhar guerra assim, dar volta pela cidade, eu não vou. Ou algum líder da tribo diz, da minha tribo não vai, não vou fazer isso que me expor ao ridículo. Irmãos, não, o povo já tinha aprendido a crer no Senhor e a obedecer. Que o povo fez? Deu volta uma vez por dia e no 7º dia 7 voltas e gritaram e as trombetas tocaram, irmãos, a muralha caiu. Conquistaram a cidade de Jericó. Irmãos, essa é a experiência que nós devemos ter. Chega, irmãos, e a gente já nesses 40 anos tentar com nossa força, nossa argumentação, nossa justificação. Irmão, nós não podemos fazer nada se o Senhor não o fizer. Graças ao Senhor, irmão, nós aprendemos a crer no Senhor. Crer no Espírito. Vamos sair para pregar o Evangelho. Vamos abordar as pessoas com oração. Posso orar por você? Aquele que duvidou, irmãos, não conseguiu fazer nada. Mas aquele que foi simples, obedeceu e fez, irmãos, viu milagres acontecerem na sua frente. Uma pessoa de repente dizer para um irmão nosso, Deus mandou você para mim. Dá uma olhada aqui no sinal do pescoço aqui, ó. Hoje de manhã tentei suicídio colocando corda no meu pescoço. E a corda não me aguentou. E agora eu estava no carro questionando o que fazer. Se eu devo fazer outra tentativa. Se eu não fizer outra tentativa, o que eu vou fazer da vida? Eu não quero mais viver. E o irmão chegou naquela hora. Irmãos, são coisas desse tipo que estão acontecendo entre nós. Né? Pessoa que fala, oração, orar pelo quê? Não, orar estou desempregado. Orou, mal terminou, celular toca, emprego chamando ele. Irmãos, coisas desse tipo. Famílias, não é isso? Com problemas e de todo tipo de problema, e o Senhor está fazendo as coisas. Não é minha força, não é sua força, nós não conseguimos fazer nada disso. Irmãos, com isso, irmãos, os irmãos passaram a crer mais na palavra do Senhor. Jesus como homem,
ele teve que aprender a obediência. Ele teve que aprender a obediência. Você vê como é difícil o homem obedecer. Porque o homem é cheio de ideias, o homem é cheio de capacidade, cheio de inteligência, cheio de opiniões, cheio do seu jeito. Irmãos, esse homem nunca vai vencer na vida. Vamos deixar o Senhor nos derrotar. Percebemos, quem faz a obra é Deus. Aí esse ano, eu vou ter que correr um pouquinho. Esse ano agora, um pouco ainda, no segundo semestre, o Senhor nos abriu a revelação João 14:17. João 14:17 era um capítulo que você sempre leu, e você entendia talvez alguma coisa doutrinariamente. Nunca chegou perto de você. Mas, irmãos, graças a Deus, o Senhor revelou uma revelação tão elevada que, irmãos, que eu mal conseguia acreditar. Quando eu li aquilo ali, falei, não é possível, estava aqui na minha Bíblia. Irmãos, o Senhor, Ele separou Judas Iscariotes. Naquela ceia, na última ceia da Páscoa, Ele mandou Judas Iscariotes sair para fazer o que tinha que fazer, que é traí-lo. E Ele ficou com os 11. Esses 11, irmãos, eu quero acreditar que sejam esses eleitos de Deus. Representavam os eleitos de Deus. E Deus abriu o seu coração para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E eu vou para preparar-vos lugar. Porque quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Quer dizer, Jesus precisava morrer na cruz e Deus precisava ressuscitá-lo para que ele pudesse voltar para os discípulos por meio do Espírito da verdade e de outro Consolador. Vocês estão entendendo que eu já estou falando rápido, tá? E para que os discípulos pudessem ser recebidos por Jesus já no Espírito, como o Espírito. E que aí vou levar vocês para que onde eu estou, estejais vós também. O propósito da morte e ressurreição de Jesus, irmãos, não foi só para tirar os pecados do homem. Não foi só para quando nós morremos irmos para o céu e não para o inferno. Irmãos, é muito mais do que isso. Muito mais. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, sem dúvida. Mas, irmãos, Ele morreu para quê? Para que quando Deus o ressuscitasse, seria um sinal que Deus estaria aprovando o primeiro homem com o padrão de Deus. Se você nunca, talvez você nunca tenha pensado nisso, Jesus teve que viver uma vida humana tão perfeita, que ele teria de passar pelo crivo do padrão de Deus. E ele passou pelo crivo do padrão de Deus. Ele morreu e Deus não o deixou na corrupção. Deus ressuscitou aquele homem. E quando Deus ressuscitou, é o momento em que Deus o glorificou. Não sei se você sabe o que é isso. Quando Deus o ressuscitou, Atos 13:33 diz assim: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Que dia era hoje? Na ressurreição. Na ressurreição, Jesus foi gerado. Jesus, homem, foi gerado um filho de Deus. Jesus, homem, foi recebido por Deus, foi aprovado, foi avaliado pelo padrão divino e foi
recebido para dentro de Deus. Irmãos, isso não é uma coisa pequena. Hoje tem um homem, Jesus, está em Deus. Não está só do lado de Deus. Eu pensava na minha maneira de pensar antigamente, puxa vida, se a gente um dia, não é isso? Depois de tudo isso terminar, pudermos viver do lado de Deus, todo dia poder estar ali louvando o Senhor do seu lado, puxa, já é o máximo para mim. Mas, irmão, Deus não se contenta em nos colocar do seu lado. Deus quer nos colocar nele. Nele. Porque Ele já colocou Jesus, homem, nele. Isso abriu uma porta para todos os homens que nele creem. Jesus, em Hebreus 2, Ele foi primeiramente coroado de glória e de honra, para que Ele pudesse conduzir os seus muitos filhos à glória. Jesus tem uma tarefa. Irmãos, eu tô resumindo assim, ó. Devia falar em 3 reuniões, estou tentando resumir em poucas palavras para vocês. Talvez esse ano todo eu vou começar a falar sobre isso, o que eu vou resumir daqui para frente. É muito difícil de entender. Eu passei essas semanas últimas aqui, irmãos, só buscando o Senhor, né? Ainda esse final de semana eu falei com alguns irmãos, do Rodrigo, com Jonathan, com alguns irmãos, eu estava conversando com eles. Irmãos, o livro de Hebreus nos abre o plano microeconômico de Deus. O plano, não sei se vocês entenderam, né? Mas o plano macroeconômico de Deus, o auge, o ponto máximo da revelação é João 14 a 17. É de Deus, Ele quer nos levar, por meio de Jesus Cristo, que Ele já o recebeu como homem dentro dele. Ele, através de Jesus, Ele quer receber todos nós, os filhos de Deus, a glória. Ele é a glória. Quando nós somos recebidos por Deus, nós somos glorificados. Irmãos, é isso que o livro de Romanos fala e termina. A nossa glorificação. Irmãos, é sermos recebidos para dentro do Deus glorioso. Mas é difícil isso. É quase uma utopia. Como você e eu, irmãos, Jesus tudo bem, Jesus conseguiu, mas eu e você, Deus santo, Deus é santo, como Ele pode receber-nos para dentro da sua santidade, se houver um elemento não santo em nós, nós seríamos expelidos por Ele, rejeitados por Ele. É ou não é? Por isso, irmão, na vida da igreja nós estamos passando por um processo de santificação, para podermos ser recebidos por Ele. E por outro lado, tem uma coisa que você talvez seja uma novidade para vocês. Deus é um Deus de unidade. Você nunca tinha pensado nisso, mas o nosso Deus, irmãos, é o Deus da unidade. Por quê? Porque antes de existir o mundo, quem estava aqui? Só Deus. Tinha mais alguma coisa além de Deus? Deus, Ele é autoexistente. Ele não precisou que ninguém criasse a Ele. Ele é um Deus que estava aqui, é ou não é? Ele é um Deus com suas características. Quais são as suas características? Acabei de falar. Ele é santo. Ele é justo. Deus de justiça. Ele é o quê? Ele é amor. Ele é luz. Está ligado à justiça, né? E Ele é único. Embora houvesse pai e filho,
o pai e o filho são tão um, você não consegue separá-los, não é? Jesus em João 17 não fala assim? Naquele dia vocês vão conhecer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eu e o Pai somos um. Nós somos tão um que quem me vê a mim, vê o Pai. Então, irmãos, nosso Deus é um Deus de unidade. Ele não conhece divisão. Sabia disso não? Nosso Deus não conhece divisão. Nosso Deus não conhece dualidade. Não conhece inimizade. Não conhece conflito. Porque Ele era único Deus. Ele quer nos levar para esse estado, ou estágio original de unidade. Por que surgiu tanta inimizade entre os homens? Por causa da queda. Por causa da rebelião de Satanás. Por causa da queda de Adão. Nós então, irmãos, entre os homens está cheio de rivalidade, de porfias, de inimizade, de contendas, de ciúmes, é ou não é? Mas Deus, através da sua obra pelo Espírito, Ele vai nos levar de volta para essa unidade. Sem rivalidade entre nós. Sem eu e você. Nós vamos ser esse um só corpo. Com Deus. Irmãos, quando eu vejo isso, Senhor, mas como nós vamos ser levados para Deus? Se Deus é uma coisa assim tão elevada, eu não sei como é que João 14, 17 nos leva para um ponto tão elevado, mas é difícil de crer como é que na prática isso vai acontecer. Você tem a mesma sensação que eu? Mas, irmãos, talvez esse ano eu abra um pouco o livro de Hebreus para vocês verem. O livro de Hebreus mostra, basta crer na palavra e obedecer. Isso vai acontecer. Você acredita que vai acontecer? Ó Senhor Jesus. Nossa, eu queria hoje de manhã abrir todo o livro de Hebreus para vocês verem, para provar o que eu estou falando. Irmãos, nosso Deus, Ele preparou tudo para nós. Apesar de ser uma coisa quase impossível para o homem. Mas, irmãos, Ele preparou Jesus. E esse Jesus começa a partir de Hebreus 7, se apresentado como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso aí é pós-graduação. Eu fiquei, irmãos, semanas matutando sobre isso. Semana matutando. Senhor, o que quer dizer isso? Sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, tal. Ontem na viagem, eu voltei do interior para São Paulo ontem, na viagem, brilhou a luz. Senhor, assim, pá, me acendeu a luz. Vocês não vão entender, eu não vou conseguir falar isso, né, tão rapidamente, mas alguns talvez consigam pescar. O livro de Hebreus mostra Jesus, a obra de Jesus no tempo. Não é? Vocês se lembram, ele fala assim, um corpo me deste. Vocês se lembram? Quer dizer, no tempo, Deus deu a Jesus um corpo humano. Ele realizou a redenção por meio desse corpo humano. Mas por outro lado, irmãos, Jesus tinha de ser um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque da ordem de Arão, como homem, ele fez esse trabalho. Na cruz fez. Mas a obra dele tinha que ser diferente, tinha que ser superior ao sumo sacerdócio escolhido entre os homens. Por quê? Porque quem é que me diz
que o sangue de animais do Antigo Testamento que os judeus ofereciam no altar era válido. Não sei se você está começando a pescar. Começando a pescar. Não sei, alguns aqui já estão começando a pescar. A validade do sangue de bodes e bezerros está na natureza eterna do sacerdócio de Jesus. Sabe o que é a eternidade? Ou alguém que não é sujeito ao tempo? É a própria argola. Argola, na construção do tabernáculo, são várias argolas, tem os varais para levantar o utensílio. As argolas são redondas, não é? Por que a argola é redonda? Porque ela representa a eternidade. Eu vou só dizer isso. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, representado por esse símbolo da eternidade. Isto é, numa circunferência, se eu colocar um ponto A aqui e um ponto B aqui, A está na frente do B ou B está na frente do A? Vocês que são os universitários, cadê? Vou apelar para os universitários. Os universitários. A está na frente do B ou B está na frente do A? Depende de referência. Não é? E também, mesmo com a mesma referência, pode ser que o A esteja na frente, mas pode ser que o B esteja na frente também. Então, irmãos, o sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque foi apresentado com alguém que não tem genealogia, alguém que não tem princípio de dias e não tem fim de dias. O sacerdócio de Jesus, de um lado, ele fez enquanto homem, realizou o sacerdócio. Mas no livro de Hebreus, irmãos, eu descobri isso às duras penas. Estou passando todo ouro para vocês. Livro de Hebreus, irmãos, o filho, no livro de Hebreus, é o filho tanto unigênito como primogênito. Essa é outra coisa que eu penei para descobrir. Portanto, irmãos, esse sumo sacerdote, ele penetrou o céu já por nós. Eu vou terminar aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Vamos lá, Hebreus, vamos abrir em Hebreus. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, está vendo? O Filho aqui, ele fica intercambiando Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus, quando morreu, ele foi glorificado pelo Pai, ressuscitando dos mortos. E quando Deus ressuscitou dos mortos, glorificou esse homem Jesus em si mesmo. E Deus o colocou às alturas, à sua destra. Ele já penetrou os céus. Esse sumo sacerdote que você tem no seu espírito, é esse Filho de Deus que já penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa
confissão. Tá? Capítulo 6 de Hebreus. Eu vou terminar por aqui, senão não vou conseguir terminar. A coisa é tão difícil da gente acreditar que Deus vai conseguir fazer isso, esse trabalho para mim é tão difícil. Dá uma olhada no versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, irmãos, quando Deus fez a promessa a Abraão, tudo esse significado já estava embutido. Para onde Deus queria levar o homem, para dentro de si, já na promessa a Abraão já estava embutido. Tá? Então, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Irmãos, não bastava a promessa de Deus? Se Deus prometeu, Deus é Deus. Mas a coisa é tão superior, tão elevado, que o homem talvez não consiga acreditar. Irmãos, ele, além da promessa, ele ainda jurou. É isso que eu estou falando, irmãos. Essa glorificação que vai acontecer conosco parece tão difícil. Deus não só nos deu como promessa, Deus ainda nos deu juramento. Eu juro que vai acontecer isso. Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles e o fim de toda contenda. Irmãos, o juramento é uma garantia extra. Se eu fizer uma promessa a você, talvez você me veja como um homem. A promessa do homem pode mudar. Mas Deus, a promessa de Deus não muda. Mas além da promessa, Deus ainda nos dá uma garantia, que é o juramento. E eu vou garantir que isso vai acontecer. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento. Ele quer mostrar que o seu propósito é imutável. Deus, ele projetou assim, ele vai executar assim. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Irmãos, já temos um refúgio. Se você ainda não crê, sabe, vai para esse refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Irmão, Deus propôs para nós a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é um mistério oculto por séculos e gerações. E Deus vai fazer isso por meio de Jesus Cristo, né? Então essa é a esperança proposta. A qual quem? A esperança, a qual temos por âncora da alma. Irmãos, enquanto a sua alma não tiver uma coisa firme para se ancorar, você fica à deriva nesse mundo. Você não fica à deriva? Se que nem um navio se âncora, você não sabe para onde vai. Pode até naufragar. Mas graças a Deus, irmãos, essa esperança vem da promessa de Deus e vem do juramento de Deus. E alguém já entrou nos céus por nós, e vamos lançar essa âncora para além do véu, para lá no céu. Esse além do véu já não é o Espírito, não é Santo do Espírito. Esse além do véu já é no céu. Aqui, ó, vou ler para vocês. A qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu.
onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Toda vez que o livro de Hebreus fala para sempre, pode ter certeza que o efeito do Melquisedeque, porque o efeito é eterno. Bom, vocês entenderam, não entenderam? Essa é a palavra. Mas, irmãos, eu só quero que vocês, irmãos, tenham fé. Seja simples. Acreditar, crer de que essa promessa vai se cumprir. Crer que o mesmo que aconteceu com Jesus foi glorificado por Deus Pai, vai acontecer conosco. Eu não sei como, não me pergunte como, mas, irmãos, a palavra profética vai nos levar lá. Ano após ano, irmãos, 2020, eu estou chamando 2020 de ano da esperança da glória. Estamos mais perto da glória. Nós não vivemos sem esperança. O homem sem esperança é miserável. Nós não somos homens sem esperança. Pelo contrário, irmãos, a nossa alma está ancorada, com uma âncora segura e firme nesta esperança. E esta esperança é em Jesus, que já está além do véu e já penetrou os céus. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Realizou isso, irmãos, para sempre. Você acredita, não acredita, irmãos? Isso já aconteceu. Porque na eternidade, as coisas que ainda não aconteceram para nós, para Deus já aconteceu. Por isso, irmãos, vamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos crer e não caiamos nunca na desobediência. Crer e obedecer. Seja simples, o Senhor vai nos levar lá. Essa palavra, irmãos, é a palavra para os eleitos, para os escolhidos, para a igreja dos primogênitos, os que não vendem o seu direito de primogenitura por um prazer mundano, por um prazer do ego. Jesus é o Senhor.